Olá, meu nome é Davi. Estou aqui para fazer uma breve apresentação de uma ferramenta que faz cálculos de hot stamping. Aqui eu vou fazer de fato, uma apresentação bem curta para vocês terem uma ideia da necessidade, por exemplo, de fazermos a medição do hot em folha. E a partir do resultado dessa medição é que a gente consegue colocar essas informações na ferramenta que eu criei. É preciso dizer que, por incrível que pareça, a ferramenta ela é realmente bem eficaz, tá? Mas sem essas informações que a gente precisa fazer esse tipo de cálculo, tá? Sem essas informações, a ferramenta ela pouco funciona. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, mas no momento em que esta ferramenta for feita a implantação, essa parte toda vai ser ensinada, vai ser explicada, ok? Então vamos lá. Então aqui nós estamos representando um cartucho de fundo automático, onde ele tem três clichês de hot stamping na cor ouro, por exemplo, né? Então vocês estão vendo que tem um na frente, um no verso e um na tampa. Na próxima página a gente já tem aqui a folha com todos os cartuchos já feito o encaixe, o melhor aproveitamento em máquina, né? Então você perceba que eles estão aqui bem alinhadinhos e tal. Percebam que todos esses clichês seguem um padrão. Se você for reparar, ele tem como se fosse um comprimento, como se fosse um rolinho na mesma largura para quatro. Então é aqui que você percebe que você tem um tipo de hot stamping que ele segue o mesmo padrão para a folha toda, apenas repetindo mais de uma vez a largura do rolo. Aqui na outra página eu já fiz uma representação como se fosse a fita do hot stamp em cima, e aí você percebe com um pouco mais de nitidez o logo aparecendo na fita, e você percebe que a mesma maneira que o clichê está nessa aqui, ele também vai estar nas demais, e assim sucessivamente para todos os outros clichês. Portanto, neste caso, ele está fazendo uma sequência no mesmo padrão, então eu costumo chamar de único setup. É um único setup, porém com quatro rolos do mesmo setup. Por fim, eu mostro para vocês essas mesmas fitas com seus clichês, né? Ou seja, o hot. Perceba que ele tem a cota de 305 por 53,33. Essa parte de largura e de cota eu vou explicar exatamente na implantação da ferramenta, mas saibam que isso aqui é muito importante para você justamente começar a fazer esse tipo de distribuição de informação. Ou seja, nós temos aqui na primeira parte uma coisa que nós costumamos chamar de batida maior, batida menor, número de batidas menores e o total de batidas. Então, essa batida maior a gente colocaria como se fosse essa área de mancha de ponta a ponta. A batida menor é quantas vezes o primeiro clichê, por exemplo, vai conseguir bater nesse espaço vazio até chegar no próximo. Então, eu indiquei que são 25 milímetros que eu consigo colocar aqui dentro desse mesmo clichê. E só que nesse caso ele só aceita uma única vez. Então ele vai bater uma vez, na tentativa da segunda ele já vai parar, porque aqui ele está indicando um. Ele vai fazer a puxada de limpeza e novamente ele vai bater o primeiro e o segundo. Depois ele fala para a gente aqui a quantidade de rolos em máquina, então a gente tem 4 rolos sendo utilizados de 53, né? E aí a gente tem a largura total desses 4 rolos, que são de 213,33. Então é um jogo com 4 rolos com essa largura. E aí a gente sabe que numa largura dessa, dentro de uma largura maior, que é a bobina de 640, a gente consegue montar até 3 jogos com 4 rolos. É claro que esse número redondo ele só foi possível porque no momento em que eu determinei a largura desse rolo,
eu fiz um cálculo me preocupando com os múltiplos dessa largura, entendeu? Então, eu sei que se eu pegar 640 e dividir por 3, dá 213,33. Se eu pegar essa mesma medida e dividir por 4 rolos, eu vou ter os 53,33. Ah, mas se fosse um pouco maior, se fosse 65, se fosse 70, é a mesma coisa. Então, digamos que aqui, por exemplo, fosse 70. Então, eu pegaria 7, 14, 21, 28. 28 a gente já sabe que é quase metade de 640. Então, por que não pega 320 e divide por 4? E aí a gente teria uma largura de 80 milímetros, tá? Então, digamos que a minha medida deu 70, eu jogaria, por exemplo, 80 milímetros, eu já sei que seria 8, 16, 24, 32. E aí, mais um jogo com 4 rolos dá exatamente a largura de 640. Então, isso aqui ficou só um gostinho para vocês saberem como é necessário fazer esse tipo de medição. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo do ROT dentro da folha de impressão, só que com mais de um tipo de setup. Esse aqui é um setup único, então são 4 rolos, por exemplo, na mesma largura. Na próxima videoaula eu já vou te explicar como que existem casos com mais de um setup, ok? Muito obrigado, até a próxima.